Outro detalhe aqui que eu passei para vocês como atividade, colocar o estribo. Aqui, o estribo, ele não está detalhado por fora, mas o ideal é que se detalhe o estribo separado da seção transversal da viga, tá? Então, olha só, o estribo aqui... Ah, professora, como que eu vou saber o comprimento desse estribo? Bom, vamos fazer esse daqui, tá? Ó, a seção de concreto, a gente chama essa seção da viga aqui de seção de concreto, tá? Ela tem 14 por 30, ok? E através dessa seção, eu consigo determinar, né, o volume, a área de concreto, tá? Bom, perfeito. Aqui eu tenho 4 barrinhas, tá? E eu tenho um estribo em torno dessa barra, né? Travando essas barras para fazer o formato retangular. Perfeito. Como que eu vou saber esse comprimento aqui e esse comprimento aqui? Como que eu vou saber? Vamos lá? Olha só, aqui, tá? A classe de agressividade ambiental, o CAA, ela é 2. E essa classe 2 é para uma classe moderada, para ambiente urbano. Isso significa que o meu cobrimento nominal mínimo, tá? É de 3 centímetros. Então, nesse projeto, foi utilizado esse valor mínimo mesmo, 3 centímetros, tá? De cobrimento. Então, tá. Então, a distância aqui, ó, da armadura até a face de concreto tem que ser de 3 centímetros. Então, a partir dessa consideração, tá? Eu consigo determinar esses comprimentos aqui do estribo. Vamos lá? Então, ó, vou desenhar o estribo aqui fora. E vou chamar esse lado aqui de A. E vou chamar esse lado aqui de B. Ok? Então, vamos calcular o lado A? O lado A, ele é referente a esse comprimento aqui da viga, 14. Tá? Então, o lado A eu vou calcular assim. Vou pegar o comprimento desse lado total da viga, o 14. E vou subtrair pelo cobrimento, porque eu preciso de colocar cobrimento aqui nesse lado e um cobrimento aqui desse lado. Ou seja, eu tenho que subtrair por 3 e por 3 duas vezes. Então, eu vou ter um valor, né? Vai dar 14 menos 6. Tem um valor aí de 8 centímetros. Então, o meu lado A do meu estribo, esse lado aqui do meu estribo, vale 8 centímetros. Agora, vamos calcular o lado B. O lado B se refere ao maior lado da viga, com esse 30 centímetros. Então, o lado B vai ser da mesma forma que eu calculei o A. Vai ser os 30. Aqui eu tenho que colocar cobrimento e aqui também. Então, menos 2 vezes o valor do cobrimento. Então, é 30 menos 6. Então, vai dar 24 centímetros. Ok? Então, com esses lados aqui, tá? Eu já consegui definir o comprimento total até do estribo, tá? Então, eu tenho esse lado e esse lado aqui, é só fazer o perímetro, né? Determino esse comprimento, mais o gancho, tá? Mais 5 centímetros, ok? Então, eu fecho essa parte aqui. Um detalhe que eu não falei com relação ao projeto de pilar, tá? Deixa eu até voltar aqui. É com relação
ao diâmetro das barras longitudinais do pilar, tá? Na viga, o menor diâmetro na viga para a barra longitudinal é 8 milímetros. Para o pilar, o menor diâmetro que eu posso ter para essa barra longitudinal aqui, ao longo da altura do pilar, vai ser de 10 milímetros. De onde vem isso, professora? Da norma, tá? Da norma. Mesmo que nos cálculos, né, de uma área de armadura inferior, tá? Inferior que eu quero dizer assim, né? A soma das áreas aqui de aço é o que a gente calcula no projeto. Por exemplo, aqui tem 4 barras N6, tá? É como se eu pegasse a área que eu calculei, a área de aço, tá? A área de aço, que a gente chama de AS, ela é a soma dessas áreas, né, da seção transversal da barra de aço, tá? Então, é como se eu pegasse aqui, ó, fizesse isso aqui, ó. Eu sei que são 4 barras, e aí eu multiplico essa quantidade pela área da seção transversal. Se eu estou falando de barra de aço, né, é uma seção circular. Então, eu pego π d ao quadrado dividido por 4. Tá? Então, essa é a minha área de seção de aço que eu preciso para o projeto, tá? Essa a gente chama de efetivo, porque a gente está pegando o valor da barra mesmo do diâmetro de aço. O que acontece nos projetos estruturais? A gente calcula esse valor de AS por meio da solicitação. Então, esse valor de AS que a gente calcula, ele está relacionado com o momento fletor e, no caso do pilar, ele está relacionado com a compressão, tá? Então, que é o esforço normal. Então, a gente calcula através das solicitações esse valor de AS, tá? Então, pode ser que no caso, eu tenha uma área de aço muito menor, muito inferior a essa com 10 milímetros, tá? Mas a norma pede que as barras utilizadas para pilares tenha diâmetro mínimo de 10 milímetros, tá? De 10 milímetros, ok? E também estabelece o máximo. Então, aqui, ó, a NBR 6118, ela faz essas especificações, tá? Gente, essa norma deve-se tê-la, tá? Para esses projetos de concreto armado, deve-se seguir esses requisitos da norma, tá? Aqui vem falando de tudo, armadura de viga, armadura de pilares, ó, tá vendo? Ó, pilares, seção 18.4, introdução, armaduras longitudinais, armaduras transversais, pilar parede. Também vem falando de vigas, ó, vigas, armadura longitudinal, armadura transversal para força cortante. O que são essas armaduras transversais? Estribo. Ainda tem armadura para torção, tá? Armadura de pele que eu falei, tá? E tem essa armadura de suspensão, tá? E ela não é muito considerável não, tá? Então, vamos ver essa questão aqui, ó, dos pilares. Disposições gerais relativas às armaduras. Arranjo das armaduras, isso aqui é importante, tá? Barras curvadas, né? E vai falando do tipo, né? De aço, né? Para barras curvadas, mudança de direção, ó. Isso aqui, ó, esse caso de mudança de direção, onde a gente viu isso? Lá em escada, tá? Em escada, a gente tem uma mudança de direção, tá? E a gente precisa fazer isso aqui, ó. Tá? A gente prolonga a armadura, tá? Lá para cima, para que seja transmitido esforço para essa região. E prolonga essa armadura aqui também,
tá? Para fazer a ancoragem e transmitir os esforços. Isso aqui, ó, ocorre em escadas. Tá? Então, vem essa prescrição aí da norma com relação a isso. Aí, ó, proteção contra a flambagem das barras. Gente, o estribo, além de conformar a seção, né, manter a seção naquele formato retangular, né, que ele trava as barras ali naquele formato retangular, ele também tem a função, no caso dos pilares, de proteger as barras contra a flambagem. O que é flambagem, professora? Flambagem é a curvatura da barra devido à compressão. Se eu tenho aqui a minha barra, tá, vertical, e eu exerço uma carga, vocês podem fazer isso com uma régua de vocês. Ao aplicar uma carga aqui em cima, a tendência dessa barra é curvar, tá? E essa curvatura aqui, ó, é chamada de flambagem. Então, pilares, colunas de forma geral, são submetidas a a possibilidade de flambagem, tá? Então, a gente precisa garantir que essas barras não flambem, tá? E quanto mais fino é a barra, maior é a tendência de flambar. Então, por isso que em colunas é muito importante que tenha esse travamento com os estribos, tá? Então, aqui fala com requisito, tá? A distância máxima em que o estribo protege essas barras aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é meu estribo, tá? Isso aqui é meu estribo. E aí a norma fala que o estribo, ele só consegue proteger 20 vezes o diâmetro do estribo, tá? Por exemplo, o estribo, ele tem um diâmetro de 5 milímetros, tá? Digamos que esse estribo aqui tem um diâmetro, esse φt é o diâmetro do estribo, tá? Ele tenha 5 milímetros. Então, ele vai proteger uma distância de 20 vezes 0,05, tá? Que eu vou colocar em centímetros, tá? Isso aqui tem que estar em centímetros. Isso vai dar um valor de 10. De 10 centímetros. Ou seja, o estribo, ele vai ter uma proteção, né? Ele vai conseguir proteger uma região, né? Daqui, da face dele até aqui, de 10 centímetros. Então, imagine aí, um pilar que tem esse comprimento aqui, ó, de 30. Então, a gente tem que verificar se o estribo, se essa perna aqui do estribo aqui, ó, vai proteger essas barras que estão aqui, ó. Tá, professor, e se não proteger? Se daqui, ó, até aqui, né, antes de chegar nessa barra aqui, for 10. E aí, meu estribo não tá abrangendo essa barra do meio aqui. O que que eu faço? Eu coloco um gancho. Coloco um gancho. Uma estruturinha que faz isso aqui, ó, que trava ele. Um gancho, tá? Então, aqui, ó, embaixo aqui, não tem imagem. Antigamente tinha essa imagem desse gancho. Então, o gancho, ele tem de várias formas. Aí tem esse gancho assim, formato em S, que ele vai pegar uma barra de um lado da seção, né? Digamos que a seção, ela passa aqui. Vai pegar a outra barra do outro lado, que é simétrico, né? E tem o outro, que ele tem um formato de C, que ele faz isso aqui, ó. Tá, professor, e como que isso não solta na hora de fazer a concretagem? É óbvio, tá, gente? Até para os estribos a gente faz isso. A gente pega um aramezinho e amarra essa barra aqui com o gancho, tá? Para não sair da posição, ok?
Então, a gente usa um gancho para proteger essas barras que não foram abrangidas pelo estribo. Professora, mas eu não quero usar gancho. O que eu posso fazer? Aumenta o diâmetro do estribo. Só que eu já te falo, se você aumentar o diâmetro do estribo, você está aumentando o valor do custo com a armação, tá? E eu já falo que o aço é a parte mais cara de um projeto de concreto armado, tá? Então, pense 2 vezes. É um ganchinho à toa. À toa, que eu posso colocar, tá? Tá, mas não era exatamente isso que eu queria falar com vocês, tá? Bom, aqui fala sobre a armadura longitudinal. E aí fala da quantidade mínima. Isso é importante a gente obedecer. E aí fala da distribuição transversal da armadura longitudinal, tá? Da vertical. E da distribuição, né, dessa armadura longitudinal. Aí fala de outros critérios aqui. Esse aqui é de Vickers. Mas o que eu queria mostrar mesmo é com relação ao pilar. Aqui, ó, pilares. Tá? Então, ó, isso aqui é o espaçamento transversal, tá? Que a gente deve obedecer entre as barras, ok? E aqui, ó, fala do diâmetro mínimo e taxa de armadura, tá? Então, a norma, ela coloca essa especificação aqui. Isso tá lá na lista de vocês, tá? Ela fala o seguinte: o diâmetro das barras longitudinais ao longo do comprimento do pilar não pode ser inferior a 10 milímetros. Ou seja, eu tenho que adotar uma barra com diâmetro igual a 10 milímetros ou maior que 10 milímetros. Só que ela tem que ser superior a 10 milímetros, mas ela também não pode superar 1/8 da menor dimensão da seção transversal desse pilar. O que é isso, professor? Ó, a situação que a gente tinha lá, naqueles projetos que eu mostrei para vocês. Então é o seguinte, nós tínhamos lá, do projeto, um pilar com seção 15×30, tá? E o que isso significa? Significa que o diâmetro, o φ, né, desse pilar, ele tem que ser maior ou igual a 10 milímetros, tá? É isso que a norma pede. Ela fala que não pode ser inferior a 10 milímetros. Então, o φ ele tem que ser maior ou igual a 10 milímetros, tá? Mas ela também limita com relação ao diâmetro máximo. Então, o φ, né, o diâmetro da barra, também tem que ser menor, né, que 1/8, tá? Menor ou igual, tá? 1/8 da menor dimensão desse pilar. No nosso caso aqui, qual que é a menor dimensão? A menor dimensão é 15. Então, eu multiplico aqui, ó, 1/8 vezes 15, tá? Lembrando que o 15 está em centímetros, vou passar aqui para milímetros, para obter o resultado em milímetros, ok? Então, vai ser 1/8 vezes 150 milímetros. Fazendo essa conta, eu vou ter que o diâmetro da minha barra não pode ser maior que 18,75 milímetros. Ou seja, teve um arquivo que eu mandei para vocês que mostra a tabelinha dos diâmetros de barra, tá? O que isso significa? Lá nos diâmetros de barra, a gente vai ver que tem diâmetro de 10, 12,5, de 16, de 20 e de 25 milímetros para armadura longitudinal. O que acontece? Eu só vou poder utilizar barra com diâmetro de 10, 12,5 e 16. Eu só tenho 3 possibilidades de diâmetro de armadura.
Eu não posso utilizar diâmetro de 8 milímetros no pilar. Nunca. Nunca posso utilizar barras longitudinais com diâmetro de 8. Os estribos são sempre com barras menores porque eles são mais finos, tá? Estribo não tem nada a ver com a armadura longitudinal. Estribo é a armadura transversal, ok? Então, ó, na armadura longitudinal do pilar, o diâmetro deve ser maior do que 10 milímetros. Porém, eu tenho que verificar essa situação aqui também, que é o limite superior. Então, o φ, ele tem que ser menor ou igual a 1/8 da menor dimensão da seção do pilar. Então, eu pego aqui, nesse caso, né, 1/8 de 150 milímetros, tá? Que é a menor dimensão do meu pilar aqui nesse caso. Então, deu 18,75 milímetros. Então, eu só tenho 3 possibilidades de armadura. Diâmetro de 10 milímetros, diâmetro de 12,5 e diâmetro de 16. De onde você está tirando esse diâmetro, professor? Isso é tabelado. Isso é o que se tem para comprar, tá? Então, isso é uma coisa que a gente deve verificar nos projetos, sim, tá? Que a gente deve olhar e verificar se está de acordo ou não, ok? Bom, com relação aos projetos, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui essa norma, ela é bem completa. É claro que tem muitos cálculos mais sofisticados aqui, ó. Tem um cálculo mais sofisticado, ok? Mas tem vários detalhezinhos de quesitos de projetos que a gente deve obedecer, tá ok? Então é importante vocês também terem esse conhecimento dessa norma, ela é muito útil, tá, para vocês. Vocês podem consultar à vontade essa norma aí, sempre que precisar, tá? Para quem estiver atuando na área, né, obviamente, tá? Essa norma aí vocês precisam ter ela, tá? Bom, então, gente, é isso. E na próxima aula a gente tira mais dúvidas a respeito desses projetos estruturais, de alguns critérios a respeito do detalhamento, ok? Até a próxima aula.